Olá a todos e todas. Como eu havia falado no vídeo anterior, que eu ia começar esse ciclo de leituras, né? Ler os 17 contos desse meu livro, mais recente livro, publicado pela editora Penalux, um livro que se chama A Noite Além de Escura. Como eu disse também no vídeo anterior, eu sou mais conhecido como poeta, porém escrevo em todos os gêneros, contos, romances e mais poesia, né? Tenho mais livros de poesia. E nesses 17 contos, eu já li no vídeo anterior o conto número 1, que se chama Aquilo Ainda é Brilhando, e vou ler o segundo conto, que se chama Entre os Dentes. Ele é um conto um pouquinho mais curto que o anterior, portanto esse vídeo vai ser um pouco menor, até porque no primeiro vídeo eu fiz uma pequena apresentação do meu trabalho, falei um pouco dos meus livros, né? Mas nesse vídeo, nesse segundo vídeo, não é necessário isso, né? Até porque tem um vídeo anterior, se vocês procurarem aí no YouTube, depois eu posso deixar o link para vocês aí mais abaixo, aí nas descrições do vídeo anterior, para vocês fazerem aí a junção no final de todos os contos lidos, né? Mas antes de começar a leitura, gostaria que se você, né, vendo este vídeo, se gostar de literatura, de poesia, enfim, se gostar do conto, dê uma curtida aí no vídeo, né, e se inscreva principalmente, porque aí você recebe tudo que, né, todo o conteúdo de, dos livros, né, não só dos livros, mas da minha música, né, do trabalho musical que eu faço, como eu já falei no primeiro vídeo, enfim, as leituras que eu faço aí pelas feiras literárias, né, pelos encontros, os bate-papos para falar sobre leitura, incentivo à leitura, poesia, livros, autores. Então, se você se inscrever, recebe esse material e é avisado, né, de que esse material, um material novo, está disponível, certo? Então, vou começar a leitura aqui de forma muito descontraída, sem nada, digamos, gravado anteriormente. Claro que esse vídeo é gravado, mas nada feito anteriormente para que fique realmente, não, a leitura, porque essa é a ideia do vídeo, fazer uma leitura aqui em conjunto desses contos, né? Então, o segundo conto, Entre os Dentes. Ainda posso vê-los zanzando pelo hall do aeroporto. Parecia alguém querendo sair da própria pele. Para piorar, um dos seus velhos sapatos havia desprendido o salto e me remetia a um animal tentando lamber as pegadas dos transeuntes. O homem ia de um lado para o outro, sentava-se, levantava-se, para logo em seguida tomar uma outra direção, qualquer uma. Nunca fora uma pessoa calma, mas agora em seus últimos dias parecia não caber mais em si. Era como se a chegada do fim lhe queimasse, feito alguém cada vez mais próximo do fogo. Era a consciência forçada, a finitude como um troféu involuntário, o homem que adormecia um e acordava outro, aos poucos. A cada queda, e elas tinham sido muitas, a consciência de não mais erguer-se por inteiro. Em outros tempos, quando trazia alguma coisa lhe perfurando a frágil pele das inquietações, era simples resolver convidando-lhe para um trago, para um bom prato ou uma boa conversa sobre algum momento sagrado do seu passado. Agora não era mais tão simples assim. E lá estava ele, abrindo e fechando a camisa. Por aqueles tempos, estava sempre com muito calor. Como se quisesse criar um grande movimento e sair voando dali, feito um velho pássaro animado com a possibilidade de mais um voo, o derradeiro. De relance pude ver os peitos caídos, a barriga inchada, a papada, a pele pálida, os pelos brancos e ralos, o olhar de espanto, como se a intimidade excessiva com o mundo
o tivesse transformado em um lugar desconhecido. Mais ou menos como uma criança que estranha seu velho brinquedo. Será que ainda conheceria aquele homem muito parecido com ele, bem ao seu lado? E foi quando apareceu um guarda, e meio que de banda, como quem em algumas situações, por precaução, só entra pela metade, pediu-lhe que fechasse a camisa. Estava em um lugar público, precisava entender. Rapidamente o homem colocou a mão em concha em uma das orelhas. Fez isso não necessariamente para ouvir o que o guarda lhe ordenava, muito menos porque estivesse preocupado com isso. O que são as regras quando você já não mais faz parte do mundo? O gesto foi como se apenas quisesse ouvir um som que brotava de si mesmo. Eu disse ao guarda que estava tudo sob controle, que o único problema daquele homem era ter vivido demais. Então, sisudo em seu uniforme bem passado, seu olhar de viés e passos elefantinos, foi-se, uma mão no bolso e a outra acariciando o cacetete. Entreguei o homem ao funcionário da companhia aérea. Daquele, penso ter visto o olhar espantado demorasse um pouco mais sobre o meu, mas não posso afirmar. Talvez apenas eu tenha desejado muito isso. Apertei a mão do funcionário e, logo após, um pouco desengonçado, abracei o homem. Foram-se. O rapazote, da empresa aérea em sua pressa protocolar, e o outro em passos titubeantes. O animal faminto, ainda tentando lamber as pegadas dos transeuntes. Quando o avião decolou, senti um leve arranhão. Foi como se uma das asas da aeronave, enquanto subia, tivesse feito um leve risco no meu tambor desenfreado. Fiquei e embarquei. Eu era o avião e o aeroporto. Rodei pelo hall com a pequena palavra entre os dentes como uma chave quebrada na fechadura, como uma tampa dentro da garrafa. É fato, as lembranças pesam mais que o corpo. Procuram ocupar o espaço do corpo. Pesam mais que um avião, mais que todo o aeroporto. Meses depois recebi a notícia de sua morte. Foi-se dormindo, envolvido por uma calma que só lhe foi permitida em seu último momento de vida. Repassei em minha mente aquele dia no aeroporto como quem procura uma velha foto numa gaveta abarrotada. Mirei aquela imagem como quem lambe o tempo que se foi intacto e sem gosto, feito um velho bombom guardado. E me vi novamente zanzando por aquele hall, e vi o homem em sua ruína, que chamá-lo como quem grita por alguém dentro de um sonho. Não vinha um nome, não vinha uma voz. Era a realidade que não é realidade, e mesmo assim tão crua quanto. E a palavrinha entre os dentes, o P inflando dentro da boca, feito o movimento das asas de um pequeno inseto. Aquele sutil movimento capaz de deslocar os astros, revoltar os mares, enlouquecer as pessoas em noites estranhas. A última letra como uma agulha perfurando o céu da boca. A letra do meio encolhendo-se como a se proteger do impacto. Pronunciei tão baixinho que tive a impressão de que orava. Esperei por algum sinal, uma chuva, uma revoada de pássaros, um farfalhar de folhas, uma avalanche, raios e trovões, ou até, quem sabe, o fim do mundo. Nada. Ainda como uma afronta, repeti a palavrinha por diversas vezes. Nada. Toda a cena do hall desenhava-se viva em minha mente. Ufa! Repousei o livro sobre o criado mudo e desliguei a luz do abajur. Vi quando todas as coisas mergulharam no escuro. Pensei que poderia ser assim também com as lembranças, pelo menos aquelas com as quais não sabemos lidar. Não, eu não podia apagar aquelas lembranças como, num simples clique, apaguei todos os objetos dentro do quarto. Penso que, diferentemente das coisas, as lembranças possuem luz própria e brilham ainda mais no escuro.